Paz inferencial, em continuidade à sequência de vídeos estabelecida nos temários deste curso de autoconhecimento. Nesse 33º vídeo falarei sobre o Cristo. Prezados estudantes, é muito triste saber que a maior parte das pessoas acredita que o Cristo é algo meramente histórico. As pessoas estão acostumadas a pensarem no Cristo como um personagem histórico que existiu há 2020 anos. Antropomorfizam o Cristo. Esse conceito é equivocado, porque o Cristo não é do tempo, o Cristo é atemporal. O Cristo se desenvolve de instante em instante, de momento em momento. O Cristo em si mesmo é o fogo sagrado, o fogo cósmico universal. É triste saber que muitos não conseguem diferenciar o homem terrestre Jesuá, aquele que encarnou o Cristo, do próprio Cristo. Acreditam na fantasia de que é o venerável Mestre Jesus que voltará para salvar a humanidade e não o Cristo. Fazem uma tremenda confusão entre o homem terrestre Jesus e o Cristo. Não conseguem entender que o Cristo não é um indivíduo, não é uma pessoa. Raríssimas são as pessoas que compreendem o que quis dizer o evangelista João, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fecha aspas. Prezados estudantes, o Cristo íntimo surge, nasce em nosso interior, quando já temos avançado muito nesse trabalho da dissolução do ego. Obviamente, o Cristo interior só advém no auge de nossos esforços intencionais e padecimentos voluntários. O advento do fogo crístico é o evento mais importante de nossa própria vida. O Senhor íntimo deve tomar a direção de nossa psique, dos 5 centros da máquina humana, de todos os nossos processos mentais, emocionais, motores, instintivos e sexuais. Inquestionavelmente, o Cristo íntimo é nosso Salvador interior profundo. Ele, sendo perfeito, ao meter-se em nós, parece imperfeito. Sendo casto e justo, parece como se não o fosse. Isso é semelhante aos distintos reflexos da luz. Se usarmos óculos com lentes azuis, tudo nos parecerá azul. Se usarmos óculos com lentes vermelhas, veremos todas as coisas avermelhadas. Ele, ainda que seja branco, visto por fora, cada qual o verá através do cristal psicológico com que o olha. Por isso é que as pessoas, vendo-o, não o veem. Ao tomar o encargo de todos os nossos processos psicológicos, o Senhor da perfeição sofre o indizível, convertido em homem entre os homens. Há de passar por muitas provas e suportar tentações indescritíveis. A tentação é fogo, o triunfo sobre a tentação é luz. O Cristo íntimo, não sendo luxurioso, deve eliminar em nosso interior, eliminar de si mesmo os egos da luxúria. O Cristo íntimo, sendo em si mesmo paz e amor, deve eliminar de si mesmo os elementos indesejáveis da ira. O Cristo íntimo, não sendo um cobiçoso, deve eliminar de si mesmo os elementos da cobiça. O Cristo íntimo, não sendo invejoso, deve eliminar de si mesmo os egos da inveja. O Cristo íntimo, sendo humildade perfeita, modéstia infinita, sensatez absoluta, deve eliminar de si mesmo os asquerosos elementos do orgulho, da vaidade e do engrandecimento. O Senhor da perfeição, acostumado a todos os jejuns, comedido, jamais amigo das bebedeiras e grandes banquetes, tem de eliminar de si mesmo os abomináveis elementos da gula. O Cristo íntimo,
A palavra, o Logos Criador, vivendo sempre em constante atividade, tem que eliminar em nosso interior, em si mesmo e por si mesmo, os elementos indesejáveis da inércia, da preguiça, do estancamento. Estranha simbiose a do Cristo Jesus, o Cristo homem, rara mistura do divino e do humano, do perfeito e do imperfeito, prova sempre constante para o Logos. O mais interessante de tudo isso é que o Cristo secreto é sempre um triunfador, alguém que vence constantemente as trevas, alguém que elimina de si mesmo as trevas aqui e agora. Quando alguém lê as epístolas de Paulo, o apóstolo, com surpresa verifica por si mesmo que raramente ele menciona Jesus, o grande Cabir ou o Cristo histórico. Sempre alude a um Cristo íntimo. Quando Paulo de Tarso fala de Jesus Cristo, não se refere a ele como personagem histórico, e sim ao Jesus Cristo interior de cada um de nós. Prezados estudantes, quando saímos em astral conscientes nas dimensões superiores, nos mundos da consciência, e invocamos a Jesuá Ben Pandirá, o venerável Mestre Jesus, ele nos fará esta saudação, apontando para o coração: busca-me aqui dentro, busca o Cristo aqui dentro, porque Jesuá Ben Pandirá veio trazer a doutrina do Cristo íntimo. Mas o que é a doutrina do Cristo íntimo? Todo ser humano carrega em seu interior o embrião do Cristo. À medida que esse ser humano se santifica mediante a prática dos 3 fatores de revolução da consciência, esse embrião do Cristo nasce e se desenvolve no interior desse ser humano. Assim está escrito, abre aspas, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Fecha aspas. Indubitavelmente temos que distinguir entre o que é o Jesus Cristo como o grande Cabir, o homem que pregava a doutrina do Cristo íntimo de cada um de nós, e o que é o Jesus Cristo particular de cada um. Sabei que o Cristo não é um indivíduo. O Cristo cósmico é impessoal, universal e está além da individualidade, da personalidade e do ego. Cristo é uma força cósmica que se expressa através de qualquer homem que esteja devidamente preparado. A luz do Cristo íntimo é sempre renovada. Cada vez que nasce um avatar, a luz do Senhor é renovada. O Cristo reencarnado se expressa em todo o autêntico avatar. Sempre nos tem sido dito que o Cristo é o instrutor do mundo. Cristo é o mestre por excelência, o venerável grão-mestre, o mestre dos mestres. Prezados estudantes, como dito em vídeo anterior, o Cristo se expressa através de todo homem autorrealizado e perfeito. Assim, o Cristo sempre instruiu a humanidade. Um dia, o Cristo se expressou através do grande Cabir Jesuá Ben Pandirá, conhecido no mundo físico como Mestre Jesus de Nazaré. Também se expressou através de muitos outros. O Cristo também se expressou através de Salomão, o filho de Davi, rei de Sion. Luz, poder, Cristo profetizou através de Davi no Salmo 90. Assim, o Cristo íntimo, o Logos solar, é o único instrutor do mundo. Na realidade, o Cristo é o único mestre, o mestre de todos os mestres. Cristo é aquele raio puríssimo, inefável e extraordinariamente divino que resplandeceu como um relâmpago no rosto de Moisés, no solene mistério do Monte Nebo. Cristo é uma substância cósmica, latente em cada átomo no infinito, a substância da verdade. Cristo é a verdade e a vida. Quando um homem assimila a substância Cristo no físico, no psicológico e no espiritual, se cristifica, se transforma em Cristo, se converte em Cristo vivente. Necessitamos formar o Cristo em nós, é urgente encarnar a verdade. Primeiramente, é necessário compreender a fundo
o que é o Cristo cósmico também. Como vimos no vídeo da segunda montanha, o homem terrestre pode se cristificar por meio do fogo. A arte de produzir o fogo é a magia sexual. Somente com o matrimônio perfeito podemos produzir o fogo, desenvolvê-lo e encarnar o Cristo. Como dito em vídeo anterior, o sexo é a pedra angular para a construção do templo do Senhor. Esta é a pedra que desprezaram os que edificavam. Prezados estudantes, o Cristo terá nascido inutilmente em Belém, se não nascer em nosso coração também. Inutilmente terá sido crucificado, morto e ressuscitado na Terra Santa, se não nascer em nós também, e morrer e ressuscitar. Ainda que tenha morrido e ao terceiro dia ressuscitado de entre os mortos, para nada servirá se não morrer e ressuscitar em nós também. Como dito em vídeo anterior, estranha simbiose a do Cristo Jesus, o Cristo homem, rara mistura do divino e do humano, do perfeito e do imperfeito, prova sempre constante para o Logos. O mais interessante de tudo isto é que o Cristo secreto é sempre um triunfador, alguém que vence constantemente as trevas, alguém que elimina de si mesmo as trevas, aqui e agora. Assim, o Filho do Homem vem ao mundo e se converte em um homem de carne e osso, se faz homem entre os homens e está exposto ao sofrimento dos homens. Tem que passar pelas mesmas torturas que passa qualquer homem. Nosso processo psicológico se converte em um processo que ele deve ordenar e transformar. Nossas preocupações são suas preocupações. Não é qualquer pessoa que identifica o Cristo encarnado no homem terrestre. Por isso, simbolicamente, surgem os reis da inteligência, os 3 reis magos, os verdadeiros gênios. Esses reconhecerão sempre ao Senhor e o venerarão e virão para adorá-lo. À medida que vão crescendo os sofrimentos, para ele vão sendo maiores. Sendo ele tão perfeito, tem que vencer as potências das trevas em si mesmo. Sendo tão puro, tem que vencer a impureza em si mesmo. Tendo ido além de todas as possibilidades de tentação, tem que vencer as tentações em si mesmo. O menino sempre se verá em grandes perigos. Herodes, que simboliza o mundo, os tenebrosos, sempre querem degolá-lo. O Cristo íntimo sempre virá a nós, caminhando sobre as embravecidas ondas do mar da vida. O Cristo íntimo colocará ordem em nossa mente, que é escravizada pelos egos, e devolverá aos nossos olhos a luz perdida. Sempre multiplicará o pão da Eucaristia para alimento e fortaleza de nossas almas. O Cristo íntimo encarnado no iniciado pregará nas calçadas desta grande Jerusalém do mundo, entregando à humanidade a mensagem que a Igreja há séculos vem deixando de entregar. O Cristo secreto, que é o Senhor da grande rebelião, é rejeitado pelos sacerdotes, pelos anciãos e pelos escribas do templo. Prezados estudantes, não esqueçam de que todas as vezes que o Senhor de compaixão vem ao mundo, é odiado por 3 classes de homens. Primeiro, é odiado pelos escribas, que são os homens intelectuais da época, aqueles que formam parte da cultura legião. Esse homem está louco. Sucede que os intelectuais tudo querem resolver à base de raciocínio, pois qualquer humano pode elaborar dentro de seu encéfalo cerebral, mediante os processos lógicos mais severos, uma teoria materialista, assim como uma teoria espiritualista. E tanto uma como a outra, tanto na tese como na antítese, a lógica de fundo é realmente admirável. Cada vez que o Senhor de glória vem ao mundo, os intelectuais estão contra ele, o odeiam mortalmente, porque não encaixa dentro de suas teorias, significa um perigo para seus sistemas, para seus sofismas, etc. Os escribas do templo, os briguentos do intelecto, têm aversão ao Cristo íntimo, porque ele é a antítese do anticristo, o inimigo declarado de toda essa podridão de teorias universitárias que tanto abunda nos mercados de corpo e almas.
Segundo, o Cristo é odiado pelos sacerdotes, porque todos eles veem nele um perigo para suas respectivas seitas. Seus ensinamentos também são rechaçados pelos sacerdotes, pelas pessoas de todas as religiões, de todas as organizações de tipo pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas, aquelas pessoas sabichonas que se consideram muito sérias e que sempre dizem: isso que diz este homem é uma loucura, este é um malvado. Os sacerdotes o odeiam, isto é, não o compreendem, querem que o Senhor da perfeição viva exclusivamente no tempo de acordo com seus dogmas inquebrantáveis. E assim o Filho do Homem é rejeitado neste mundo. Terceiro, é rejeitado pelos anciãos, pessoas cheias de experiências que dizem: este homem está louco, vejam o que traz, ouçam o que está dizendo, não está de acordo com o que pensamos, temos experiência, este homem prejudica, danifica. Os anciãos, isto é, os moradores da terra, os bons donos de casa, gente judiciosa, gente de experiência, têm horror ao Logos, ao Cristo vermelho, ao Cristo da grande rebelião, porque este sai do mundo de seus hábitos e costumes antiquados, reacionários e petrificados em muitos homens. Prezados estudantes, lembrem-se que as multidões de pessoas que pedem a crucificação do Senhor, todas essas multidões que gritam: crucifica-o, crucifica-o, não são as pessoas que viveram há 2020 anos, não. Essas pessoas que pedem a crucificação do Senhor estão dentro de nós. Essas pessoas estão representadas pelos egos, pelos agregados psicológicos inumanos que em nosso interior carregamos. São todos esses elementos psíquicos indesejáveis que levamos dentro, os egos, viva personificação de todos os nossos defeitos de tipo psicológico. São eles que gritam: crucifica-o, crucifica-o. E o Senhor é entregue à morte. Quem o açoitam? Acaso não são todas as multidões que levamos em nosso interior? Quem lhe cospe? Não são esses egos que personificam nossos defeitos? Quem põe sobre ele a coroa de espinhos? Acaso não são todos esses monstros do inferno que criamos? Aí está o simbolismo do venerável Mestre Jesus expulsar de seu templo, de seu corpo físico, os mercadores do templo. Esses mercadores do templo são a viva representação dos egos. O acontecimento da história crística não é de ontem, é de agora. É presente, não meramente passado, como creem os ignorantes ilustrados. Porém, aqueles que compreenderem trabalharão para a cristificação. Prezados estudantes, até aqui falei acerca do Cristo. Finalizando, visitem o site e baixem gratuitamente os livros do venerável Mestre Samael. Eles também são importantes para o nosso curso de autoconhecimento e certamente enriquecerão ainda mais nossos conhecimentos acerca do despertar da consciência. Qualquer dúvida ou questionamento, deixe seu comentário. Boa leitura, boas práticas e até o próximo vídeo. Paz inverencial.